Bom dia, a paz do Senhor, amém? Bom dia, Antonella, tudo bem? Glória a Deus, a Antonella está louvando a Deus aí, nós devíamos imitá-la, né? Mas glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, eu vou pedir para que você esteja abrindo-a. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Glória a Deus. Tenho certeza que hoje Deus vai ministrar algo no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então, vamos passar a ler Evangelho segundo Lucas, o doutor Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. E diz assim a palavra de Deus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um segundo a própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Até aí tá bom, pode se assentar. Glória a Deus. Papai, essa é a tua palavra, Senhor. Um fato real que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, Senhor. O nascimento do nosso Salvador. Pai, então que nós possamos falar aquilo, Senhor, que tu queres que falamos nessa noite, Senhor. Nós queremos desde já que a tua palavra seja como uma flecha, Senhor, que acerta o alvo e que nós venhamos a sair daqui edificados, Senhor. Em nome de Jesus é o que te peço e te agradeço, e desde já, Espírito Santo, eu entrego o controle total e absoluto de tudo que vai ocorrer nesses poucos minutos na tua presença e na tua direção. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Queridos, para você, eu sempre gosto de dar um título para a mensagem. Por quê? Para você não esquecê-la. Então, para você que gosta de anotar ou quer gravar, o título da mensagem é o verdadeiro propósito do Natal. Eu vou repetir. O verdadeiro propósito do Natal. Então, quando a gente lê esse texto, o que nos remete? A gente já lembra daquela figura de um presépio, não é verdade? A gente fala de Natal, a gente lembra daqueles filmes que nós vimos de Natal, e a gente vai imaginando uma manjedoura, vai imaginando os animais, vai imaginando uma cabana, enfim, tudo isso vem na nossa mente, né? Mas tudo isso aconteceu com um propósito. E às vezes a gente lê o texto só se empolgando na história, e é bom, claro, eu sempre digo, a gente precisa entrar na história, mas às vezes tem algumas coisas importantes ali na palavra de Deus que nos ensinam algumas coisas sobre propósito. E é isso que eu quero falar um pouquinho nessa manhã. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os dias de hoje, você vai olhar no noticiário, cada vez mais é notícia ruim. Por exemplo, recentemente, essa semana, a gente viu algumas tragédias acontecendo, inclusive aqui no nosso estado, em algumas cidades próximas aqui. E é triste. Você olha para os números que tem na pandemia, parece que ontem deu 379 novos casos, alguma coisa assim. Então, quando você começa a focar nisso, parece que as coisas vão de mal a pior. E tudo isso quer nos tirar o brilho do Natal. E o Natal é uma época tão especial, tão importante, que ela precisa ser celebrada. E a vida precisa ser celebrada. Na palavra de fim do ano, na empresa na qual eu trabalho, eu fui incumbido de trazer uma mensagem para todos os funcionários que lá estivessem. E eu falei sobre alguma coisa sobre o sentido da vida, né? Então,
Quando a gente fala de tragédia, a gente já imagina essas coisas que estão acontecendo. Dificuldade, uma morte aqui, um deslizamento, um acidente feio. E verdade, isso é tragédia. Aconteceu uma fatalidade. Mas a maior tragédia, eu sempre digo, na nossa vida, é a gente passar pela vida e não desfrutar da vida. Não vivê-la, não celebrar a vida. A gente ficar focado nas coisas difíceis, nas coisas ruins, e a gente vai carregando a vida como se fosse um fardo, um peso. E a gente precisa celebrar a cada dia as coisas. E quando eu vejo aqui esse texto, né, eu encontro algum verdadeiro propósito de Natal. Mas eu queria que você voltasse um pouquinho, talvez. A gente aqui do Ocidente, às vezes, tem dificuldade para entender as coisas lá do outro lado do mundo, do Oriente, que os costumes são diferentes, né? Então, imagine só, há mais de 2000 anos atrás, uma mulher ainda solteira, grávida, né? E se ela chegasse e dissesse para o noivo, se coloque, eu estou grávida, mas não é de ti. É do Espírito Santo. Você, homem, como você ia reagir? A família, como ia reagir? Então, eu vejo Maria numa situação, numa sinuca de bico, como a gente fala aqui na gíria, né? Então, é difícil, porque ela estava disposta a morrer por Jesus, para ter Jesus. Mas, na verdade, o próprio Jesus morreu para que a gente fosse salvo. Imagine a família que falou, e essa mulher engravida. Talvez alguns acreditaram, mas eu quero dizer para você, quem acreditou foi exatamente quem precisava acreditar, o marido, Deus, e ela, pronto. Né? Talvez muita gente falou alguma coisa, será? Não sei, não, essa história não está bem contada. Porque assim, os críticos de plantão, em todas as épocas, vão estar disponíveis. Pode ver, tudo que você faz, sempre tem alguém criticando. Por exemplo, alguém assume o governo, sempre alguém vai falar mal. Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês, e que eu tenho aprendido, é que quem não está preparado para as críticas, ainda não está preparado para o sucesso. Vou repetir. Quem não está preparado para críticas é porque ainda não está preparado para o sucesso. Então, as críticas, elas vão fazer parte. Todo homem, toda mulher bem-sucedida, ela sofre críticas. Jesus, para quê? Mais criticado do que o nosso mestre, do que o nosso Salvador. Então, queridos, você e eu não somos diferentes. Muita gente vai falar da gente, outros vão dizer alguma coisa, boa ou ruim, mas assim, o importante é no que você acredita. Quem é você? Quem é você em Deus? Então, ela tinha um propósito de Deus, de carregar Jesus no ventre. De ser a mulher bem-aventurada na qual gerasse Jesus. E eu e você temos propósito com Deus. E eu vejo que saiu um decreto de Augusto César, o imperador, o imperador, e ali, aquele decreto parecia meio desumano. E eu vou falar alguma coisa sobre os propósitos, né? Poxa, obrigar uma mulher grávida a andar de Nazaré a Belém, e não era pertinho não, são quase 130 quilômetros. E hoje nós temos carro, nós temos vários meios de transporte, mas antes era a pé ou em cima de um animal. Então, não era fácil. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia algumas coisas importantes, né, sobre os propósitos do Natal. A primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Quando a gente lê a Bíblia sem a devida atenção, a gente vê e está escrito claramente que o decreto foi do imperador. Porém,
O que eu quero dizer? O decreto pode ser do homem, mas o propósito sempre é de Deus, aleluia. Quando os governantes colocam algum decreto, colocam alguma lei, a gente tem que obedecer muitas vezes, mas essa lei vai nos levar, se a gente for fiel, andar na palavra, ao propósito de Deus, aleluia. Então o homem pode fazer decreto, mas o propósito sempre será de Deus, aleluia. E esse decreto levou Maria ao seu destino, ao seu propósito, a cumprir a profecia que estava na vida dela, aleluia. E tem muitas coisas, muitas leis, muitas situações que levam em você a cumprir o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida, aleluia. Ou você acha que essa pandemia saiu do controle da mão de Deus? Claro que não. Há um propósito nisso, aleluia. Os homens podem fazer decreto e eles estão certos, eles precisam fazer aquilo que eles podem, mas o propósito é maior. O propósito é aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, aleluia. Então Maria obedeceu o decreto do imperador, mas o propósito era de Deus, ela estar em Belém naquela hora. Glória a Deus. E o propósito de Deus sempre nos faz voltar às origens. Da onde que Maria e José eram? De Belém, da família de Davi. Aleluia. Era lá que devia se cumprir. Ela voltou às origens. E eu quero dizer para você que tem muita coisa na tua vida e na minha vida que Deus permite para que a gente volte às nossas origens. Aleluia. Não é porque Deus quer te fazer sofrer, não é porque você é azarado, não é porque tudo de ruim acontece com você, é porque eu e você precisamos voltar às origens, porque quando nós voltamos às origens, o projeto original de Deus entra na nossa vida, aleluia, os propósitos de Deus começam a se cumprir, aleluia. Alabaxaramandagaias. E assim aconteceu com Jacó, que teve que voltar às origens, se encontrar com Esaú. Eles teve que perdoar Esaú. Assim aconteceu com Davi, que teve que se arrepender e voltar a ser aquele adorador quando pecou. Com Moisés, que teve que voltar para enfrentar o faraó. E assim por diante. O propósito sempre vai nos trazer de volta às origens, ao propósito de Deus. Glória a Deus. O propósito de Deus, muitas vezes o propósito de Deus passa pelo absurdo dos homens. Versículo 5 diz assim, que ela estava grávida e foi alistar-se caminhando 130 quilômetros a uma cidade. Talvez hoje algumas pessoas dizem, que absurdo, uma mulher grávida, que governo é esse? Faz ela sair da sua casa com esse barrigão, prestes a dar à luz, e para outra cidade a fim de se alistar. Isso é um absurdo, isso é desumano. Eu vou colocar nas redes sociais, eu vou pegar e vou denunciar isso. Talvez hoje seria isso, né? Porém eu quero dizer para você, ela não murmurou, ela foi. E obediência, muitas vezes a gente tem uma noção muito errada de obediência. Obediência não tem a ver com unanimidade. Obediência não tem a ver com 100% em concordar em tudo. Obediência tem apenas em obedecer e crer que Deus sabe o que faz e está no controle, aleluia. Muitas vezes nós não concordamos em tudo. Por exemplo, quando o nosso pai, lá em casa, falava alguma coisa, nós como filhos não concordávamos. Mas nós tínhamos que obedecer. E hoje a gente entende que aquele não concordar nosso não era porque ele estava errado, e sim porque era a propósito de nos educar, de nós precisamos ser forjados. E assim acontece na igreja, na família, nas empresas. Tem que ter, a obediência não tem a ver com unanimidade, não tem a ver com 100% em concordar em tudo. Nós não concordamos com tudo. No casamento não é assim, aleluia. E o propósito de Deus às vezes parece sem lógica, só que Deus sabe o que faz, com quem faz, na vida de quem faz, e
principalmente o porquê de todas as coisas. Havia uma profecia que Jesus ia nascer em Belém. E a Deus usa até as coisas mais absurdas. É um decreto que parecia que não tinha nada a ver, para colocar Maria, para colocar José, para colocar Jesus no lugar onde eles deviam estar. Aleluia. E eu vejo também que o propósito vai se cumprir na hora, no lugar e quando menos se espera. Eu fiquei imaginando. Pense você que é mãe, que já teve seu filho, qual é o desejo seu? De ter uma gravidez num lugar tranquilo, num bom hospital, com o teu médico de confiança, com as enfermeiras experientes. Era isso, não é verdade? Para você se sentir segura. E na época Maria pensou, bom seria eu ter o meu filho aqui onde tem as parteiras de Nazaré, onde tem a minha mãe, onde tem meus parentes aqui que vão cuidar de mim. Era esse o desejo dela. Mal sabia ela que ela teria um filho lá em Belém. E mal sabia ela que ninguém quis hospedar o Filho de Deus. Então estava ela, José, e não sei, a Bíblia não diz se tinha mais alguém que ajudou José. Mas uma coisa eu sei, Jesus sempre esteve ali. Jesus estava com ela, aleluia. E quando Jesus sempre está na nossa vida, pode parecer o mais absurdo das coisas, Deus sempre nos honra, aleluia. E o propósito dele se cumpre na vida da gente, aleluia. E o propósito, a maioria das pessoas não vai entender o propósito de Deus na nossa vida. Talvez, como eu falei antes, os críticos de plantão dizem, você está louca? E daqui de Nazaré a Belém, com essa barriga toda? Não, talvez, esquece, não vai. Tem muita coisa que Deus está fazendo na tua vida, que as pessoas não vão entender. Sabe por quê? Porque o propósito não é para os outros. O propósito é para você. O propósito é para mim. Tem propósito, tem sonhos, tem coisas que Deus fala só conosco. E quando a gente compartilha, às vezes as pessoas nos tiram o sonho, nos roubam a alegria, nos desviam do propósito. Então tem coisas que Deus falou a você algum tempo atrás, e que vai se cumprir, se você estiver na obediência, se você quiser. Deus sempre cumpre a sua boa vontade, mas nós precisamos, Ele sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio. E o propósito de Deus sempre é para abençoar, renovar e trazer esperança para todos. Quando você escolhe obedecer e cumprir os planos de Deus para a sua vida, o propósito não abençoa só a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida abençoa muitas outras vidas. Quando Maria decidiu obedecer, decidiu que o plano e os propósitos do Senhor se cumprissem na vida dela, eu fui abençoado, você foi abençoado, a geração de Jesus foi abençoado, todas as gerações posteriores de Jesus foram abençoadas, e não só posteriores, toda a humanidade se beneficiou com o propósito que Maria escolheu cumprir, aleluia. E quando eu e você resolvemos cumprir o chamado, o propósito de Deus, não só você, mas toda a tua casa, toda a tua descendência, e por que não todo bairro, toda cidade, estado, país, se beneficia do propósito de Deus na sua vida, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O que eu vejo também, que o Natal é assim, ele muda as pessoas. É tão bacana, né, gente? Eu gosto muito. Eu e a Ali, a pastora Alexandra aqui, nós adoramos ver filme de Natal. É verdade. Não sei porquê, eu gosto. Tem um canal ali por assinatura, que é a Universal. Estou dando dica de graça, fazendo comercial. Vê se eles podiam me dar um royalty, né? Ele passa o mês de dezembro todo filme de Natal. Acho que a gente já viu quase todos, né? Mas eu gosto de Natal. Eu amo Natal. Sabe por quê? Porque Natal é tempo de mudar. As pessoas dão presentes, as pessoas recebem presentes, as pessoas ficam mais, dizem que tem o espírito natalino. Na verdade, o único espírito que nós cristãos temos que ter é o Espírito Santo.
Que não é só no Natal que a gente fica bom. A gente tem que ser bom o ano inteiro, não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom na nossa vida, aleluia. Mas o Natal é uma época diferente. Você vai, por exemplo, para Gramado, é muito lindo, aquelas luzes. Você vê nas casas, eles colocam aquelas luminárias. E assim deve ser a minha. E eu fiquei pensando, assim deve ser a minha, a sua vida. Como abriu aqui na palavra o presbítero Pedro. Luz. Tem tudo a ver, eu nem sabia que eu ia pregar sobre isso. Mas tem tudo a ver. E nós precisamos ser essa luz. A nossa casa espiritual tem que estar sempre como uma casa de Natal. Brilhando. Para que quando as pessoas olhem e vejam, que casa bonita, como está bonito. E tem uma música do mundo que diz que todo dia devia ser Natal, né? Acho que era o Roupa Nova que cantava, né? Mas é verdade. O que é o Natal? Nada mais é do que Jesus nascendo no nosso coração, a cada dia, se renovando. E assim é a minha e a sua vida. A gente precisa celebrar o Natal, independente das situações. Ah, mas o outro está triste, aconteceu uma tragédia. Gente, a gente sim tem que se compadecer desse pessoal, se puder ajudar, amém. Mas não é por isso que você vai passar uma vida triste. Você não tem culpa disso. Então você também precisa celebrar o Natal. E eu quero dizer que quando os propósitos de Deus se cumprem, aleluia, o céu desce na terra. Como assim? Se você olhar o versículo 13 desse mesmo capítulo 2, diz o seguinte: e no mesmo instante apareceu o anjo com uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. O que eu quero dizer é que quando você decide obedecer para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida, você faz o céu e os anjos descerem na terra a teu favor. Quando Maria deu luz a Jesus, foi cantada a mais bela canção de Natal que o mundo já ouviu. E não foi um coral da terra, mas um coral do céu. Aleluia. E eu sou um sonhador, eu gosto de imaginar isso. Parece que eu estou vendo assim, de ponta a ponta, assim, todo o céu, aquela multidão, louvando a Deus, adorando o nascimento do Salvador. E o Natal para a gente tem que ser assim. E eles declararam: glória a Deus nas alturas. Eles colocaram Deus no seu devido lugar. E nós precisamos nesse Natal, assim como os anjos, colocar Deus no seu devido lugar. O Natal acontece por causa de Jesus. E não Jesus é celebrado o aniversário por causa do Natal. É diferente. E nem por causa do Papai Noel, ou por causa de feriado, ou por causa de férias. O Natal tem a ver com Jesus. Então eles colocaram Deus no seu devido lugar. E eles disseram ainda, paz na terra. Paz na terra. Natal é tempo de perdão. É tempo de reconciliação, é tempo de famílias se perdoarem, de ter paz na tua casa, ter paz no teu lar, de ter paz no teu coração. E eles ainda terminaram dizendo: aos homens de boa vontade. E boa vontade para com os homens, melhor dizendo. Ou seja, declaram que Deus ainda acredita no homem. Deus ainda tem vontade de te abençoar. Deus ainda acredita no teu coração. Talvez você que está aqui nessa manhã nem acredita mais. Você está preocupado. O que eu fiz durante esse ano? Que canalha que eu fui? Como eu errei? Mas Deus está dizendo assim: olha, eu acredito em você. E o céu vai mandar anjos indicarem onde encontrar Jesus. Quando a Bíblia aqui no Evangelho de Lucas não fala, mas no Evangelho de Mateus fala que havia uma estrela que levou os reis, aliás, os magos, até Jesus. Aqueles magos, eles não eram mágicos. A palavra mago significa que eles estudavam as estrelas.
Eles eram como se fossem os nossos astrônomos hoje. Estudavam os astros. E eles viram uma estrela diferente aquela noite. Aleluia. Era a estrela de Davi. Era Jesus Cristo. E Deus sempre vai mandar anjos para falar para você onde está Jesus, onde encontrar Jesus. Talvez não é anjo do céu, mas Deus usa pessoas aqui como anjos para levarem você até Jesus. Lembra da pessoa que te evangelizou. Lembra de quem trouxe você para a igreja. Eu lembro que o meu cunhado, a pastora Dilson e a minha irmã falaram de Jesus para mim. E eu vim. Eu lembro que quando eu vim para Calvário, quem trouxe eu para Calvário foi o presbítero Valentim e a Loli. Foi eles que trouxeram a gente para cá, né? Então Deus sempre tem os seus anjos para trazer você e colocar no lugar certo. E Deus cumpriu o seu propósito. E para terminar, o céu sempre irá suprir a sua necessidade, enviando pessoas que menos esperam. Os pastores chegaram para confortar a família. Maria e José estavam sem a família. Teve o nascimento do primeiro filho, o primogênito. E a gente quer que toda a família venha ver a nossa alegria. Mas não tinha ninguém da família. Só que Deus enviou pastores para confortar, para trazer palavra do céu. Pastor Adriano e nós como pastores, nós não podemos falar aqui no altar palavra da terra. Nós temos que ser que nem aqueles pastores. Nós temos que trazer palavra do céu, aleluia, porque é a palavra do céu que conforta, é a palavra do céu que nos levanta, é a palavra do céu que nos impulsiona e nos faz caminhar mais uma milha, aleluia. E aqueles pastores, eles vieram com boas novas dizendo: olha, nós vimos um coral de anjos cantando, dizendo que o Salvador nasceu e que o Messias estava aqui, aleluia. E Deus não só enviou os pastores para trazer a palavra do céu, mas enviou os magos para trazer ouro, incenso e mirra. E eu termino por aqui. Esses magos, eles entenderam que Jesus era rei, sacerdote e profeta. Por quê? Porque no Oriente era costume, sempre quando alguém ia se visitar um rei, levava ouro. Então eles levaram ouro. Entenderam que Jesus era rei. Quando ia se visitar um sacerdote, se levava incenso. Eles levaram incenso. Eles entenderam que Jesus era um sacerdote. E quando ia se visitar o profeta, se levava mirra. E eles entenderam que Jesus era profeta. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu não sei como você passou esse ano. Eu não sei como foi esse teu ano, se você perdeu algum ente querido ou não. Mas quando Jesus nasceu, houve um exército celestial cantando, adorando a Deus. E como eu falei antes, entoando a mais bela música de Natal que o mundo já ouviu. E talvez você aqui já é da casa, já aceitou Jesus, mas eu quero conversar com você que está me ouvindo nesse momento, talvez aí pela internet. E se você também que é daqui, que está aqui, eu queria que você fechasse os teus olhos. Você quisesse rever a sua vida, feche teus olhos, coloque a mão no teu coração e preste atenção no que eu vou dizer, no que o Espírito Santo vai falar conosco. Sabe, muitas vezes quando a gente volta às nossas origens, Jesus nasce no nosso coração. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Mas às vezes a gente precisa aceitar muitas vezes Ele. Porque às vezes eu aceito um presente e daqui a pouco eu digo que eu não quero mais, porque eu estou bravo. Mas aí o presente vai embora da minha mão. Porque eu digo, não quero mais isso aqui, tu me desse, mas eu não quero mais. Eu estou chateado contigo. E a gente aceitou, mas não aceitou. E assim às vezes a gente faz com Jesus, a gente aceita Jesus como se a gente que tivesse que aceitar, na verdade é Ele que nos aceitou. Daqui a pouco a gente larga Ele, fica revoltadinho, chateado. Eu quero te convidar nessa manhã, você que está aqui, ou você que está em casa, coloque a mão no teu coração e diga: Jesus, eu quero rever meus conceitos. Eu sei que é Natal, e às vezes é tanta correria no trabalho, lá na loja, na minha vida, que eu estou pensando em arrumar o meu visual,
Eu estou pensando em comprar presente para todo mundo. Eu estou pensando em fazer o meu passeio. Eu estou pensando em reformar a minha casa. Mas eu esqueci de Ti, Jesus. Eu esqueci. Eu nem pensei como eu deveria me preparar para Te receber lá em casa, na minha ceia de Natal. Então, hoje, Jesus, eu quero Te pedir perdão. Eu quero chegar diante de Ti como alguém que sabe que precisa de conserto. Então, em nome de Jesus, eu oro para que cada um que está me ouvindo, inclusive eu, Senhor, porque eu não sou melhor do que ninguém, a gente corre tanto, para que a gente consiga rever os nossos conceitos e a gente entenda que o propósito do Natal é para que a gente venha realmente a estar alinhado com o Teu chamado na nossa vida. O propósito do Natal é entender que cada momento da nossa vida é um novo ciclo, que a gente precisa voltar às origens, que a gente precisa entender que não é um decreto humano que vai nos parar, que a gente precisa entender que nós somos escolhidos para estar hoje nesse tempo, nesse lugar, nesse momento, com um porquê de Deus para a nossa vida, porque Ele sabe todas as coisas. Eu queria que você começasse a adorar a Deus, enquanto o louvor toca uma canção. Coloque seu coração diante de Jesus, peça perdão se você precisa. Adore-o, como fizeram aqueles magos. Reconheça quem Ele é na sua vida. Aleluia. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de Tuas asas eu me escondi.